Você que está buscando crescer numa carreira internacional, você que já está nos Estados Unidos ou sonha em trabalhar e se desenvolver no exterior, esse podcast é para você. Eu sou o Samuelson Drummond e esse é o podcast do Tio Sam. Este podcast é conduzido por profissionais da área financeira e tem caráter exclusivamente informativo e educacional. Invista sempre com responsabilidade e sempre com orientação especializada. A gente perde todas as referências, começa basicamente do zero. Você se une com a família, mas falta todo aquele ecossistema que você criou por muito tempo na tua carreira, na tua vida, que não tem mais ninguém para falar, eu te conheço, vou te ajudar. E se tudo desse errado, você ia ser empreendedor. Era meio assim quando eu me formei ali, início da década de 90, né? E aí eu me senti um estrangeiro no Brasil, sabe? Assim, como se fosse um alemão voltando. Eu só tinha vontade, tinha falado inglês, tinha uma série de outras coisas que são características importantes, mas faltava isso. E existem até as empresas, para que o nosso público aí entenda, que elas têm como política não dar o green card para ninguém. O podcast do Tio Sam é patrocinado pela Drummond Wealth Management, um multifamily office especializado na gestão de recursos do mercado financeiro norte-americano e também no planejamento financeiro, sucessório e tributário nos Estados Unidos. Hoje nós estamos aqui com o Zuka Paladino. Zuka, prazer estar com você. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Sam, aí pelo convite, pela participação e muito sucesso aí na jornada. Maravilha, maravilha. O Zuka Paladino é co-founder da W People e Managing Partner na América do Norte da W People, que é uma consultoria de estratégia de pessoas, uma versão moderna do que muitos conhecem como Headhunter. Zuka, a gente já se conhece aí há algum tempo, né? Tenho o prazer aí de ter essa amizade, esse relacionamento com você, mas também tive ali espiando o seu LinkedIn para estar com as coisas mais frescas na memória. Conta pra gente como é que foi essa chegada nos Estados Unidos. Muito legal. Talvez assim, pegando aí, né, o gancho aí dos conselhos do Tio Sam e da adaptação na terra do Tio Sam, acho que a história, se você me permitir, começa um pouquinho lá atrás, porque a expatriação aconteceu com a família anos depois, mas tirando a experiência inicial ali de vir, né, conhecer o Mickey, que muita gente tem aqui de vir para os Estados Unidos, começou com futebol, sempre uma paixão, né, então esporte que tem uma relevância bem importante nesse planejamento, enfim, em todo o processo também de adaptação aqui. Então eu vim jogar futebol quando era menor, principalmente primeiro, né, mais recreativo ali em competições, e eu tive uma primeira experiência como filho de expatriado, morando no México, onde eu também, com 10 anos, morava em Monterrey, e acabei vindo para os Estados Unidos, fiquei com isso na cabeça. Acho que naturalmente o mundo era maior do que eventualmente a zona oeste de São Paulo. E aí, depois que eu não consegui jogar futebol profissional no Brasil e fui sair dos juniores, eu resolvi, anos atrás, quando a internet estava começando, e já dá uma ideia de idade aqui, eu tive a oportunidade de vir meio na louca, assim, pegar um avião e tentar jogar aqui, né, fazer um teste na faculdade para jogar na MLS. Então a primeira experiência foi, meu pai falou, bom, não tenho como te bancar, mas se existe a oportunidade de você ter uma bolsa de estudos, vai lá e faz o teste. Eu já estava acostumado com teste em campo de areia, uma série de coisas, então eu falei, bom, fazer nos Estados Unidos com um pouco de inglês que eu tinha, dá para fazer. E aí peguei o avião, era para Boston, depois cheguei em Boston, e tinha que pegar um ônibus de 14 horas, então acabei não indo para Boston. Mas eu acho que essa foi a primeira experiência, assim, que foi muito legal, que eu acho que para todos os brasileiros já é aquele primeiro choque cultural, além do quando você vem com seus pais, né, e vê Mickey, etc., turismo, a realidade de chegar, ter que falar a língua nativa, ter que se virar.
quem já pegou o ônibus e outras coisas e foi viajar no Brasilzão afora, não é muito diferente, é só outra língua. Então, essa foi a primeira experiência, Sam. Esse foi o primeiro cenário de chegar no frio, com neve, e ter que me virar para começar aí a carreira, né, do college. Então, eu fiz os 4 anos com college, com bolsa, e aí anos depois, já no planejamento de carreira, eu vim expatriado. Legal, legal. Eu achei muito interessante porque você tocou num ponto aí que muitas vezes o despertar de morar no exterior vem com uma experiência ou de férias, ou no seu caso também, o seu pai expatriado no México e você ali ainda novo, né? Exato. E isso daí deve ter sido a primeira vez que você, ou as primeiras vezes que você viu o mundo de uma forma mais ampla, não é isso? Exatamente. E aí eu acho que tem, né, gosto pela música, essa questão talvez até de ter morado no México. Eu acho que no Brasil também tem muita influência dos Estados Unidos, né? De já ter os Estados Unidos como um certo destino, né? Inicialmente esse destino era a motivação do esporte e motivação um pouco da cultura americana. Eu já gostava muito de música, já sabia todas as músicas, já falava inglês, então acho que foi talvez o caminho mais perto. Porque eu acho que a expatriação para todos os países, né? Puta, é sempre interessante, até como estado, né? A gente às vezes de São Paulo acaba não saindo de São Paulo, mas eu acho que o Brasil tem gente de todo lugar, e acho que esse cross-border, cross-state, ou sair de casa já é uma experiência muito interessante, que amadurece demais. Os Estados Unidos, naturalmente, tem suas particularidades, né? Que a gente vai falar um pouco mais aqui. Sim, sim. E aí você, então, ganha uma bolsa integral de estudo com o futebol aqui nos Estados Unidos, não é isso? E estuda, se forma aqui. Eu me formei aqui, fiz business, ao mesmo tempo, né? Porque aqui, enquanto com 17, 18 anos no Brasil já era muito velho, né? Para começar ou eventualmente despontar na carreira de futebol, chegou aquele momento de, então, what's next? E aí, obviamente, eu estudo, né? E entre o Brasil e a oportunidade de também tentar jogar na MLS fazia sentido, porque na MLS você começava só com 22, 23. Então, só tinha 8 times, a segunda divisão também só tinha 8 times. Então, tipo, era pouco jogador, né? Mas também eram poucas oportunidades. Então, você vai construindo, né? O juniores dos Estados Unidos é construindo através do colegial, né? Do collegiate, né? Que eles chamam aqui. Tanto que os jogos de NCAA, de faculdade, jogos americanos, as pessoas torcem muito mais para os times da faculdade, às vezes, do que os times, né, profissionais. Então, são estádios com 100 mil pessoas, 120 mil pessoas, muitas vezes. No meu caso, não foi isso, foi bem menor. Mas essa foi uma experiência muito, muito rica, de poder morar fora, estudar fora, me virar, né? Não ter os pais também próximos, ter que trabalhar, ter que pegar o próprio dinheiro. Então era uma vida que juntava estudo com esporte, com disciplina, com trabalho e com novos amigos, né? Com novas experiências. Então, cara, foi um MBA, assim, sabe? Eu imagino. Eu acho que a gente pode gravar um outro podcast só falando sobre como você conseguiu uma bolsa de estudo aqui nos Estados Unidos com esporte, né? Porque tem muitos pais que querem mandar seus filhos para cá e a gente sabe da habilidade do brasileiro para jogar futebol, né? E muitos querem saber como fazer isso, né? Mas, enfim, hoje a gente vai ter que abordar aqui uma série de assuntos, então não vai dar para se aprofundar muito nesse específico aí. Então, você se forma aqui e depois continua aqui nos Estados Unidos trabalhando ou regressa para o Brasil depois de formado? E aí a realidade é que teve um evento, né, em Nova York, em 11 de setembro, que deu uma atrapalhada nas coisas e traz lembranças, assim, de momentos como esses. Com esse que a gente está vivendo agora, então, naturalmente, a realidade mudou bastante para os estrangeiros, né, um pouquinho depois de 11 de setembro. Eu me formei um ano e pouquinho depois, mas já tinham consequências aí, obviamente, dos acontecidos, né, então... foi uma época bem difícil, assim, para quem era imigrante no país, que eu acho que estava relativamente bem pior do que está agora. Obviamente tem vários pontos aí a considerar, mas o grande ponto é que para quem se formava, né,
você tem um período de experiência pós-formação nos Estados Unidos que você pode trabalhar, que chama OPT. E por azar, né, ou oportunidade ou sorte, senão não estaria casado hoje com a minha esposa, não teria, né, talvez a vida que acabou levando, isso acabou. Então, assim, era um período de 3 anos e acabou virando 3 meses. Então, era uma situação onde, quando eu não conseguia ser contratado pela MLS, também não podia trabalhar. E aí, era ou ficava ilegal ou voltava. Então, eu voltei com a realidade de que o diploma no Brasil, com 22 anos, né, e experiência dando aula de futebol, lavando prato, fazendo todas essas experiências de vida, não serviam muito para o mercado de trabalho. Então, todos os meus amigos já estavam estagiando desde o segundo ano de faculdade, como 2003, ali, começo, obviamente, da mudança de governo, que ainda estava num momento não tão bom. E então, foi um choque duro de voltar para o mercado brasileiro e sentir o oposto, né? O que podia ser, de uma certa forma, algo muito bom, foi uma realidade de que essa falta de experiência e eu não estava competitivo no mercado. Eu acho que já fica aí uma premissa muito interessante para quem pensa em vir para cá. Eu sempre trago isso como um advice, né? Um choque de realidade. Eu brinco que eu sou meu advogado do diabo quando chegam oportunidades para as pessoas de planejar vir para cá, que tem o que a gente quer e tem a realidade do mercado. E aí eu me senti um estrangeiro no Brasil, sabe? Assim, como se fosse um alemão voltando, uma pessoa e a readaptação, né? Um monte de gente. E o valor que você traz, né, para a entrada no mercado de trabalho sem a experiência. Só tinha vontade, tinha, né, falado inglês, tinha uma série de outras coisas que são características importantes, mas faltava isso. Então, essa readaptação foi muito boa, por um outro lado, meus amigos estavam fazendo a mesma coisa, estava todo mundo igual. Eu tinha mudado bastante. Então, mais maduro, uma série de coisas. Sempre amadurece, né, com essa experiência internacional. E eu me lembro bem dessa época. 2000 foi a bolha de internet, né, uma crise muito grande aí na Bolsa Americana. Várias empresas que surgiram viraram pó, né? Outras permaneceram, como as Amazons da vida, mas a grande maioria não sobreviveu. 2001, o 9/11, e 2002 foram as crises de balanços, né? Empresas grandes como WorldCom, Enron quebrando, que na época eram das maiores do mundo, né? Por fraudes contábeis. Depois a Arthur Andersen, que auditava as duas, também quebra, né? Como com as penalidades aí. Vem a Sarbanes-Oxley, que reforça o compliance das empresas. Então foram 3 anos seguidos, 2000, 2001, 2002, de performance negativa da Bolsa de Valores, que é algo extremamente raro nos Estados Unidos. 3 anos seguidos de performance negativa. Negativo 2000, negativo 2001, negativo 2002. Então, quando você se forma num ambiente de, vamos dizer, crise, né, econômica, né, é um pouco complicado, né, Zuki? Aí acho que isso também não te ajudou a permanecer aqui e você volta para o Brasil, não é isso? Exato. Teve mais a ver com essa parte, com certeza, essa junção de fatores, porque também foi uma proteção para o mercado americano, né, de quem estava se formando aqui. Então, houve vários cenários de ações do governo que fizeram com que não fosse um momento propício para imigrantes, né? Mas, cara, super interessante essa volta para o Brasil, porque antes de virar headhunter, né, foram aí 7 anos em busca do que eu ia fazer agora pós esportes e pós essa experiência. E eu acho que foram experiências de vida, né, muito ricas aí para formação de caráter e naturalmente uma série de coisas que hoje em dia eu vejo que aceleraram aonde eu estou e onde eu queria estar. E isso daí é bem interessante da gente explorar, né? Porque você volta para o Brasil com uma experiência internacional, com um inglês fluente, com diploma de uma universidade americana. Como que isso te ajudou na carreira ali no Brasil? Eu acho que, bom, primeiro, não eram outros tempos, né? Acho que é engraçado eu ouvir falando isso, mas eu acho que tem cenários que hoje, a gente vai falar um pouco de AI, né? Depois de uma série de coisas, mas você não tinha esse advento da
da informação tão clara, uma série de coisas, né? Então, muito desse que a gente brinca, né? Talvez do Sam GPT, do Zulu GPT aqui, que a gente faz brincadeira às vezes, vem de experiências de vida, né? Então, eu acho que o meu principal diferencial era essa vontade, essa resiliência de saber que, cara, putz, essas são as cartas na mesa, então vamos fazer o melhor com isso, sabe? E essa capacidade, talvez, de pensar fora da caixa, de sair um pouco, de ter outras referências, ajudaram muito na minha visão de, primeiro, poder conversar com quem eu queria conversar, nunca me senti de forma alguma. Eu acho que também tinha uma questão do meu pai, uma questão, né, da minha personalidade, que minha primeira oportunidade, né, real de trabalho, assim, depois... A primeira foi uma startup super interessante na época, no mercado de entretenimento. Que ano isso, do nada eu criei um programa em 2003. 2003. E para o pessoal assim, ter uma noção de... Porque hoje você é um profissional de super sucesso aqui, conheço a tua empresa, a tua trajetória, mas me dá a sensação de que foi um pouco difícil nessa fase que você ficou aqui nos Estados Unidos e depois voltou para o Brasil. Teve um tempo assim que você ficou procurando, sem achar um posicionamento profissional aqui nos Estados Unidos e depois na volta do Brasil? Quanto tempo durou aproximadamente esse processo até você realmente começar a trabalhar em algo relevante no Brasil? Eu acho que, cara, em termos de rota de carreira, né, acho que a mensagem para os jovens hoje que estão ou começando a planejar carreira, entrando na faculdade, ou aqueles que estão no meio ou saindo da faculdade, cara, a gente não sabe o que a gente quer fazer, na verdade, uma boa parte. Talvez alguns saibam, mas a grande maioria não sabe. E o meu primeiro plano era jogar futebol, ponto, profissional. Não tinha paixão, outro né? plano. Esse era Só paixão. Plano zero. E aí tinha um lado, obviamente, que, cara, em terra de cego, quem tem olho é rei, de uma certa forma, né? Então acho que ainda aumentava mais essa expectativa. Mas eu acho que quando chegou a experiência de olhar e falar, cara, eu não tô ficando mais jovem, eu tenho mais 10 anos nessa carreira só, e no final eu vou acabar jogando, né, ou na Coreia, ou algum lugar, ou na terceira divisão, segunda divisão dos Estados Unidos. Puta, é isso que eu quero. Não sabe. E aí eu acho que veio um pouco desse, cara, I have to figure out. E aí, naquele momento, não tinha uma oportunidade de empreender como existe hoje, né? Não existia muito esse caminho. A cultura empreendedora, meus amigos, a cultura empreendedora no Brasil era muito fraca, tinha né? no Brasil. Eu brinco que quando eu me formei era assim, se você tivesse muito sucesso, era passar por um concurso público hiper bem remunerado, auditor fiscal, para quem fazia direito ser juiz. Uma outra alternativa era passar nos processos de trainees que eram super difíceis, né? Das grandes empresas, grandes consultorias, bancos, multinacionais. E se tudo desse errado, você ia ser empreendedor. Era meio assim quando eu me formei ali, início da década de 90, né? Isso mudou muito, né? E a gente torcia o nariz, né? O Brasil inteiro torcia o nariz para o empresário, né? O empresário brasileiro geralmente era Golden Crib, né? Assim, alguém que tinha aí uma bagagem, né, familiar, ou era roleiro, ou então assim, era realmente uma cultura muito diferente. Tem um fator, cara, importante, você trouxe o programa de trainee, a dificuldade foi essa do Brasil, foi que justamente esse era um momento onde começaram todos os processos de trainee, começaram um monte de coisas, e que trazia, né, era uma peneira muito interessante. Então, eu já tinha passado por várias peneiras de futebol, passei uma peneira de trainee. Então foi super, acho que foi um aprendizado muito legal, cara. Acho que tem que pegar, primeiro comprar um terno, segundo ter que ir pro centro, né, fazer entrevista lá no Bolsinhos ou no série de outros. Estou tentando lembrar assim, e ver lá, entrevista com o negócio, depois vai para os clientes, depois passa pelos processos. E aí eu lembro de vários processos de trainee que eu chegava na final. E eu chegava na final com aquele meio perfil diferente, porque eu fiz colégio Waldorf também. Então, meu colégio Waldorf me trouxe uma relação com pessoas que é o centro de tudo, né? A gente vai criando reputação e é sobre comunidade, é sobre né, propósitos. E aí, enquanto muita gente vinha de formação, que eram meus amigos também, de Santa Cruz, Porto Seguro, uma série de colégios em São Paulo, eu tinha uma visão meio diferente. E aí chegava na final, né, ou no painel final, e você tinha que apresentar um case, e aí tinha gente que apresentava aquele case para ganhar, que
tipo a Miss Brasil, o que você quer? Paz mundial. E eu, não, personalidade, né? Eu ia e falava, não, porque eu acho que tinha que mudar tal coisa, e obviamente que eu não passava. Então acho que também essa foi a dificuldade no momento de chegar cheios de ideais, cheios de visões e encontrar talvez um mundo dentro do quadradinho e já tudo perfeito e eu com carreira diferente. E eu acho que esse foi um grande trunfo para mim, não só nos meus trabalhos depois, mas principalmente como headhunter. Então acho que o ponto mais interessante, né, que foi que essa experiência me ajudou muito a depois, anos depois, né, além da carreira, do começo de carreira profissional, a trazer isso pro dia a dia como headhunter e principalmente entender que as pessoas vêm de backgrounds totalmente diferentes e que quando eu tô falando com as pessoas, né, eu tô inteiro na conversa para realmente entender aonde estão essas fortalezas e naturalmente ajudar as pessoas tanto do lado do cliente, mas do lado do profissional a tomar a melhor decisão para a carreira. E não existe carreira linear, né? Acho que, de novo, tem pessoas que são super planejadas, que vão perseguindo aquilo, mas eu acho que sempre a graça da vida foi, eventualmente, fazer as coisas de acordo com o que elas vão se apresentando. Então, essas dificuldades e essas diferenças, né, de ter uma abrangência muito maior de círculos de pessoas, de visões, de backgrounds, eu acho que me ajudou bastante, sabe? Mais pra frente. Bacana. Bom, hoje como headhunter, essa experiência que você teve aí no início de carreira, né? E já migrando para o assunto do que você faz hoje, né? Como é que você trabalha? Explica um pouquinho para a audiência o que você faz na W People e também como é que a evolução da sua carreira te ajudou a chegar onde você está hoje, né? Hoje você é um empreendedor, já trabalhou em grandes empresas de recrutamento e hoje você tem a sua própria empresa de consultoria de RH e recolocação, enfim. Explica um pouquinho para a gente o que você faz hoje, Zucca. Bora lá. Tem pontos interessantes, né? Acho que com essa jornada multicultural que, estando no Brasil também, anos depois como headhunter, a facilidade, né, de adaptação e de ajudar as empresas internacionais a entrarem no Brasil foi um ponto que eu fiz muito, tanto trabalhar com empresas nacionais, né, em planejamento de sucessão, em preparação de private equity ou private equities eventualmente nessa aquisição. Então, eu trabalhei bastante, já são mais de 15 anos com Executive Search. Tem um lado interessante que foi sempre essa questão que o Brasil também, 2011 a 2014, era o centro, né? Assim, muitas empresas indo para o Brasil, então essa adaptação e sinergias culturais e cross-border de empresas internacionais entrando no Brasil era uma especialização, né? E aqui não foi diferente vindo para os Estados Unidos, tá? Depois, obviamente, também foi ajudar empresas a fazer esse soft landing em US, assim como empresas americanas a crescer aqui e lidar com a multiculturalidade do país. O desenho aqui, né, do corporativo para a vida empreendedora, primeiro foi essa visão de, no momento que eu comecei, eu lembro até hoje, né, de para entrevista e para um projeto, e aí encontrar um amigo e ele no final falou, cara, não vou te apresentar para o cliente, você vai trabalhar com a gente. E o RH não tem nada a ver, né? Era gerente de área comercial, Latam, na época. E aí esse ponto foi muito na linha de... Eu me encontrei demais numa cultura de gente boa, numa cultura de alta performance, numa empresa onde você era dono da tua própria célula e poderia crescer. Então era uma escola de empreendedorismo. Então eu cresci com, né, uma carreira com esse empreendedorismo de intrapreneurship. Né? Uhum. Então essa transição também para eu gosto muito de um livro, eu sempre falo isso, chama Outliers, que é um livro que fala que a gente vira especialista depois que a gente faz 10 mil horas de algo, né? E você como financial advisor também, Sam, né, agregando esse conhecimento, e eu acho que esse é o grande ponto, cara, que para mim foi o grande diferencial de agora, tá? Primeiro, acho que é a premissa de que dá para fazer sozinho, sempre dá para fazer sozinho, mas
putz, quarentena não era sobre essa jornada, era uma jornada de fazer com que alguém que já estava na jornada e encontrar um propósito, uma sinergia com pessoas que fizessem a gente ser melhor. Senão a gente só a gente tudo bem, tem um lado super bom de autonomia, mas ao mesmo tempo tem um outro lado muito legal de ter sócios, muito legal de ter com quem compartilhar e te ajudar a pensar. E aí nessa jornada eu já tinha 2 amigos que estavam nesse processo, que é da onde, né, a W People e a Woke vem, pensando nessa transição de o que eu era fazer, ou era empreender para alguma coisa que eu nunca tinha feito, ou era ir para nova economia, como a gente já era investidor anjo, já tinha vários amigos que tinham ido, mas aí é uma cadeira comercial. E eu falei, putz, jogar fora esse negócio que eu gosto, que conheço pessoas tão legais e, putz, setores diretos, é um MBA por dia, basicamente, o trabalho, né? Todo mundo acha que é luxo, mas é muito que é glamour, mas não é. É muito trabalho do outro lado, enquanto todo mundo está descansando ou está, né, de folga, a gente está trabalhando sempre, mas é com muito prazer. E aí acho que teve esse contexto de, puta, o que é o nosso trabalho no futuro? Né? E aí começou com esse processo de quando eu entrei para virar Headhunter, estava entrando no LinkedIn. Eu já usava LinkedIn em outras empresas, o mercado estava começando a usar. Aliás, parabéns pelo seu LinkedIn, viu? Eu estava espiando lá e eu gostei muito da maneira que você coloca a tua experiência, porque você vai contando uma história, né? Vai contando uma historinha e interessante o teu período, por exemplo, de Michael Page, né, de 2009 a 2013 em São Paulo, aí depois 2015 a 2021 aqui em Houston pela Page Executive. E aí uma das coisas que você coloca é I needed to break boundaries, disrupt the traditional way and find that hidden spark again. Quer dizer, você precisava agora quebrar barreiras, né, e sair do tradicional, do caminho tradicional e achar aquela chama de novo, né? Então achei muito bacana a forma que você coloca o porquê da sua transição, porque muitas vezes a gente lista ali no LinkedIn e acho que é uma ferramenta sensacional para quem quer fazer network, também para quem quer ter o seu nome ali numa vitrine para uma eventual transição para o exterior. E muitas vezes a gente não dá o devido cuidado de fazer com que aquele perfil seja interessante, e o teu está muito, muito interessante, né? Bom, obrigado, Sam. Foi intencional, obviamente, de fazer essa reflexão, né, nesse momento de, cara, qual que eu quero dessa próxima fase da minha vida? E eu acho que esse é o grande ponto que a gente tem como chave de sugestão para as pessoas pensarem em career planning. Sim. Talvez isso é hoje um momento diferente de como foi lá atrás, sempre vai acontecer isso, mas o empreendedorismo, por outro lado, te traz liberdade para, de uma certa forma, se encontrar, né? Ao invés de ser um produto de uma empresa, execução de uma empresa, o que o teu legado, o que a tua pessoa representa. E eu acho que isso eu já tinha muito claro como executivo e como líder, mas foi interessante fazer esse processo como empresa. Sobre o LinkedIn, eu acho que para muitas pessoas que estão nessa jornada, eu acho que essa visão do como é que você vai contar a tua história é um processo super interessante. Se você estiver buscando emprego, não sei se esse é o melhor LinkedIn para fazer. Eu dou outras dicas, mas meu foco não é procurar emprego. Bom, vamos então começar a dar dicas aí para essa turma, porque a ideia aqui é um pouco falar também de como você pode ter uma transição de sucesso para os Estados Unidos ou outro país, né? Como é que foi a sua saída do Brasil para os Estados Unidos? E aí, já voltando um pouquinho na tua história, você tem algumas experiências antes de entrar para a Michael Page, né, que é uma empresa líder nessa área de recrutamento, né, e seleção. E aí depois você tem a transição através da Michael Page, pelo que eu entendo, para os Estados Unidos, né? Conta o que te levou a buscar isso. Você buscou, se foi uma oportunidade, uma vaga que abriu aqui, como é que foi essa transição? Tá. Beleza. Depois, voltando só num ponto, acho que o grande conceito das 10 mil horas foi não fazer algo novo, né? Fazer melhor, evoluir algo que eu já sabia fazer muito bem. E sob essa premissa, nós hoje somos uma empresa que acredita que o futuro todas as empresas vão ser empresas de tecnologia, que naturalmente o trabalho
repetitivo hoje está sendo substituído por máquinas ou agentes ou inteligências que possam fazer esse trabalho para humanos e melhorar com que o fator humano seja em agregar valor, seja em fazer algo mais. Então, sobre esse ponto de vista, foi uma revisão do papel do headhunter transacional para um headhunter que é um trusted partner das pessoas, primeiro da execução da estratégia de pessoas para a estratégia de negócio, sobre trazer pessoas de fora, sobre desenvolver as pessoas de dentro e criar, obviamente, times eficientes para entregar essa jornada, que é trabalho, e ao mesmo tempo como é que a gente traz propósito e ajuda as pessoas a pensar na carreira de uma maneira diferente, que já conectando com a tua pergunta, né, antes disso, além de jogar futebol que a gente já falou, meu primeiro trabalho foi na área comercial, de estratégia de marketing. Eu queria fazer marketing, eu tinha paixão por isso, como né, o que era marketing, bem de consumo, a realidade é que eu nunca trabalhei com isso, mas eu fui para marketing estratégico. Eu fui trabalhar numa fábrica, no Embu, de uma JV da Alcatel-Lucent, Alcatel e a Lucent, e aí minha primeira oportunidade foi incrivelmente trabalhar com planejamento estratégico, com BI. A empresa tinha uma dificuldade em criar relatório gerencial, porque era tudo na mão, e aí eles falam, Zuca, tem uma consultoria, vai lá trabalhar na consultoria e se mete lá e vê como é que você ajuda. E aí eu entrei lá no TI, que era embaixo de da escada, conversar com os caras que tinham lá a gestão dos dados da empresa. E aí comecei a cutucar nos negócios, entender, fazer pergunta, e a gente descobriu que os dados estavam totalmente errados. E aí foi onde eu entendi que era, né, data warehouse, uma série de coisas, e aí me trouxe essa primeira relação com dados, assim. E depois disso viraram, obviamente, enfim, streamlines de planejamento estratégico, uma série de coisas. Depois eu fui trabalhar numa empresa americana que fazia eventos corporativos, e eu trabalhei com diversos temas. Você falou de SOX, né? Teve FRS, e-procurement, Lean Six Sigma, então temas completamente diferentes, que meu trabalho era pesquisar e criar um evento em 20 dias úteis. Loucura, KPI, super legal. E depois disso, na hora que eu comecei a lidar com o P&L, eu comecei a ver que o time de vendas estava ganhando dinheiro. Eu falei, cara, que eu estou ganhando menos dinheiro que o time de vendas? E aí eu falei, cara, eu vou para vendas. Eu estou dando estratégia, direcionamento de conteúdo. Então, aí eu fui para a área comercial e foi aí que eu caí na Michael Page para fazer essa entrevista, que me flipou. Cara, e meu plano com a Michael Page, quando eu sentei e conversei com todo mundo, uma pessoa melhor que a outra que ia me entrevistando, e não eram entrevistas, eram bate-papos, e falava, cara, a história de todos era legal, e a galera, né, querendo saber de mim. E aí eu falei, puta, isso aqui é global, é capital aberto, esse trabalho eu posso levar para qualquer lugar, e aí era uma área comercial onde eu entregava ao mesmo tempo que eu vendia, então, puta, lindo, não dependo de ninguém para fazer isso. E aí eu dei dois passos para trás, para 5 para frente, já com o plano que eu queria com 5 anos, e aí eu tive planejamento mesmo, de falar, eu quero 5 anos ser diretor da empresa e quero carreira internacional, esse é o meu projeto. E aí qualquer coisa que tinha para sair da zona de conforto e pegar algo novo, quebrado, fazer de novo e testar, para mim era horas de aprendizado. Então, com 5 anos da empresa, surgiu a oportunidade de 2013 para 2014 de vir para Los Angeles, mas não era a hora, a gente estava com a nossa primeira filha e não estava no momento certo. Em 2014 para 2015, já um momento de Brasil difícil economicamente, né? Cenário bem ruim. Aí já veio a oportunidade de vir para Houston, para o Texas, né? Que, de novo, talvez para muitos brasileiros ou para muitos americanos, você pensa cowboy, isso que lá. Mas na hora que a gente chegou aqui... Quarta maior cidade dos Estados Unidos, né? O pessoal muitas vezes não sabe disso. E uma das mais internacionais, né? Se não a mais internacional e heterogênea, assim, em termos de culturas, né? O que a prefeitura de Houston diz é que é a cidade dos Estados Unidos que mais se falam línguas diferentes nos Estados Unidos, né? São 100 e poucas línguas diferentes faladas aqui, povos que vêm e migram para Houston. Clima bom, né? Voo direto, uma série de coisas interessantes. A minha esposa, eu acho que esse é um ponto super importante de qualquer carreira internacional, e eu fiz um evento várias vezes, que chamava evento justamente do tema expatriados. E aí um dado super interessante,
40% das expatriações não dão certo. Olha né? só, As 40%, pessoas voltam Zucca. antes. E por quê, hein? Pode ter, Você tem pesquisa, informação principalmente sobre isso? sim. Uma boa parte por adaptação da família. Então, um grande ponto é um plano de um, não é um plano de dois. Ou, eventualmente, você cria excessos de cenários que, obviamente, não entram em... É igual para recrutamento, por que pareça, que é o fator adaptação. Se você não fizer nada para se adaptar, né, a uma nova realidade, ou em qualquer relacionamento, né, se você continuar sendo você 100% das vezes, em algum momento não vai funcionar para os dois lados. Então, acho que tem um ponto super interessante aqui, que é isso, né? Pensar que a jornada, para mim, era uma jornada fácil, mas não era uma jornada, porque eu já tinha vivido, mas como era um first time para a Cris, né, para minha esposa, além do Mickey, né, tinha que ser uma escolha em dobro, então dupla e única, né? Então ela virou para mim naquele momento e falou: eu estou trabalhando muito, queria estar mais próximo da família, queria ver minha filha crescer, e tinha acontecido um momento na vida pessoal dela que fazia sentido ela vir para cá e trouxe a mãe dela. Então foi um processo de adaptação não só minha, do trabalho, mas também dela, também da Nina, né, que tinha 2 anos e meio, e também da minha sogra. Então, ou seja, esse 40% ele estava dividido por 4, né, já, e obviamente vezes 4. Então esse foi o processo, Sam, inicialmente vir pela Michael Page, mas como plano já, e obviamente tinha uma diferença, né, de expatriação. Tem gente que vem expatriada e que está cada vez menor, eventualmente, isso. Muitas pessoas pedem demissão, tem que sair da empresa, né, fechar tudo no Brasil e vir para cá. E aí eu vim como L1, que é um visto super legal. Você, né, teve que pra pedir demissão ou a empresa te demitiu e recolheu todas aquelas multas de FGTS? Aí tipo, você pode... Porque tem os dois, né? Não tive esse luxo. Tem os dois. Tive esse luxo sempre, porque serviços, né? Outras empresas multinacionais, oil and gas, elas são mais bondosas. Sim. Lá não era, você tem que vir local, e acho que esse foi um processo muito legal que foi feito, porque eu tinha que fazer uma entrevista de novo, apesar do diretor executivo, uma série de coisas. Tive que passar por um dos heads aqui, e todo mundo fala: Estados Unidos ninguém fica, né? E era verdade. Ou seja, o nível de sucesso neste mercado das transferências internacionais era de menos de 10%. E Zucca, você tocou em vários pontos que vão ser interessantes aí para o nosso público, mas me conta por que você foi escolhido para vir para os Estados Unidos? Você cavou ou eles falaram: Zucca, a gente precisa de você lá? Eu acho que é uma questão de cultura aqui, corporativa, tá? Naturalmente, numa cultura corporativa de alta performance, como eu falei que eu pegava vários desafios e eu fui entrepreneur, é tão difícil achar gente boa, é tão difícil você contratar gente boa e essas pessoas performarem, que a premissa da empresa era nunca perca gente boa. Então, o primeiro aspecto era uma cultura que não queria deixar perder. Então, naturalmente, apesar de ter vários chefes, todos excelentes, se eu não buscasse o meu, não ia acontecer. Para mim, pelo menos naquela cultura, não acontecia: cara, você tá lá, vamos criar um plano de carreira e você vai. Não. Então foi 100% cavado. É o padrão, 100% né, cavado e consciente. Você que está no mercado como headhunter, imagino que a grande maioria, ou a maioria, é você realmente buscar a oportunidade, né? Não cai no seu colo, assim: olha, precisamos de você nos Estados Unidos, ou na Europa, ou na Ásia. Você vai atrás, né? Neymar, vem aqui que a gente vai te colocar para jogar agora na Champions League. Não vai acontecer, né? Então, assim, acontece em alguns, mas você tem que, obviamente, já estar num desenho. E eu acho que ali tem uma questão interessante, assim, sobre terra do Tio Sam, que tem mercados, né, para quem quer cair internacional, que são oportunidades, que não são mercados de destino. Então, que obviamente existe ainda muita expatriação, porque é um movimento que, é um mercado B, C, D e E em termos de
né, adaptação familiar, ou em termos de proximidade de cultura, etc. Os Estados Unidos, todo mundo quer vir, né? Assim te falarem também, vai morar na Espanha, ou vai morar em algum lugar, né, em Portugal, uma série de coisas, a tendência das pessoas é falar, lógico, Sim. Né, Canadá, Austrália. Então, acho que isso também é a questão de competitividade, né? Que, obviamente, para isso você tem que ter um diferencial. Então, voltando à tua pergunta, eu acho que teve um lado muito aqui de desenho mesmo, de plano. Segundo, de confiança que eu ia ser capaz de me adaptar. E outro, pegar um projeto que, obviamente, ninguém queria. Né? Então, assim, então, quando eu falei, Quebrar não, pedra, vou para né? Como a gente chama no corporativo, quebrar pedra, né? Houston, né? E aí, também era uma oportunidade ainda da Michael Page, que era assim, Houston, apesar do tamanho que você falou, já tudo, era um escritório que a Michael Page estava muito posicionada, né? A empresa estava muito posicionada em Northeast, com 4, 5 escritórios, tinha Chicago e Los Angeles, e o sul do país não tinha nada, assim, era secundário. Então, eu vi como oportunidade. Né? E, obviamente, o Paulo, meu chefe naquela época também. E esse foi o plano. Falamos, cara, vamos quebrar pedra e vamos crescer esse negócio. E o plano era abrir vários escritórios e, obviamente, posicionar a empresa e crescer a empresa no sul do país. Então, não era só pela expatriação, mas também era um projeto de ser ground up, que eu achava super interessante, porque eu estava vindo de um mercado maduro em São Paulo. Um desafio, né? Provavelmente você é como desafio. eu, movido a desafio. E aí, quando você atinge aquele objetivo, você fala, qual que é o próximo desafio, né? E aí, Houston é muito forte em petróleo, muito forte em química, petroquímica. Foi para essas áreas que você inicialmente foi prospectar ou nada a ver? Como é que foi? Aquela coisa, né? Parece que se repete a vida, né, Sammy? Não sei se você lembra de que aconteceu em fevereiro de 2015. A gente chegou, final de fevereiro de 2015, a gente veio conhecer a cidade e ver, né? Tá em outubro de 2014. E aí chegamos 1º de março de 2015. E o escritório tinha 40 pessoas, era um escritório focado especificamente, obviamente, em petroquímica e oil and gas, mas tinha muita oportunidade, como Texas, como o sul dos Estados Unidos, de desenvolver outros setores, que era o que eu vim para fazer. E aí teve um lado que 2 semanas antes o petróleo despencou. Então, quando eu cheguei no escritório, eram 11 pessoas, não eram mais 40, não tinha nenhum job. Wow. E todo dia Shell demite 10 mil, BP demite 10 mil, Chum BG, e aí começou, vacas magras por 3 anos. Então, aí, né, de novo, dentro da oportunidade, como eu não era especialista nesse setor, porque é um mercado também que tem muito especialista que só faz um setor, ter feito coisas diferentes, para mim foi muito fácil pivotar e falar, cara, vamos fazer um plano de negócio, o que mais tem em Houston? E aí foi, obviamente, que empresa tem de bem de consumo? O que tem, eventualmente, de private equity, de banco? O que tem de tecnologia? O que tem no Texas? O que tem na... E aí começou todo um estudo de mercado, né? Eventualmente definir essas rotas. E aí foi só depois a execução. Então eu acabei vendo um projeto de diversificação de portfólio pelos primeiros 2, 3 anos. Primeiro de posicionar a empresa, né? Que ninguém conhecia aqui. Então é um mercado muito grande, muito maduro. Então a Michael Page era uma boutique, né? E aí esse foi o ponto que eu acho que já testou muito meu empreendedorismo. Foi muito mais fácil depois, quando eu coloquei a minha marca, né? E de reputação e coloquei a Woke W People aí nesse processo. E aí o processo foi, né, me provar como profissional, como L1, porque você não pode mudar de empresa, ver se a família queria se adaptar eventualmente aos Estados Unidos e ficar. E aí, na hora que realmente a gente quer ficar, a sequência aqui, então beleza. Então agora vamos trabalhar para fazer o próximo passo, que é pós-adaptação. Como é que eu planejo de novo, vou minha carreira de novo para crescer minha carreira na segunda etapa dessa adaptação profissional. Perfeito. Que aí já vem, né? Porque a gente perde todos os QIs, a gente perde todas as referências, você começa basicamente do zero. Você se une com a família, mas falta todo aquele ecossistema que você criou por muito tempo na tua carreira, na tua vida, que não tem mais ninguém para falar, eu te conheço, vou te ajudar. É 100% sozinho. E
E aí eu acho que vem essa outra etapa do green card, e aí naturalmente pensar, beleza, agora o que eu quero da minha vida nesse momento? E aí vem a diferença que a gente fala do empreendedorismo, porque os Estados Unidos é um país que proporciona muito isso. Sim, esse ponto do visto, eu acho que o pessoal que vai nos assistir tem interesse em saber. Eu entendo que você seguiu aquele processo que foi o meu mesmo processo. Eu tive o L1, vim com o L1, que é a transferência entre companhias, né? Intercompany Transfer. E aí, depois de me provar, de quebrar as pedras, né? E ter sucesso no meu projeto nos Estados Unidos, isso me deu uma condição de pedir para o meu green card. E aí a empresa aplica e eu recebo o green card ali em 2016. Foi assim também com você? Foi. A minha rota foi essa, de fazer esse processo, e também era outro processo que a empresa não queria também fazer, mas em algum momento eu falei, ó, sempre na conta, né, tem o que é o nosso salário e o que a gente entrega. E acho que aí já são exercícios de muito tempo de entender que é uma balança na relação comercial que tem que ser para os dois lados. No final das contas, eu sou um cara bem giver nesse sentido de altruísmo e de tentar fazer o bem porque é o certo e vamos embora. Mas também tem o outro lado, é um trabalho. Então, nessa questão também era isso. Galera, já me paguei, já entreguei muito mais. What's next? Porque eu quero ficar aqui, então agora ou vocês me ajudam, né? Ou tem que ter algum contraponto dessa balança. E é uma conversa difícil para ter aqui, mas ao mesmo tempo, acho que quando você está comprado, quando você tem reputação, credibilidade, as coisas vão. Sim. Eu acho que para muita gente que tem dificuldade, né, ou tá com essa dificuldade, é porque, cara, ainda não fez esse trabalho de entender nessa balança que uma coisa, a empresa está gastando dinheiro para você vir, existe uma adaptação, existe um risco. Exato. Qual é o give back? Né? Quando é o give back? Quando é o break-even? Eu acho que essa relação de planejar esse break-even é uma coisa super interessante. Porque também para a empresa se libera um espaço para outras pessoas e ao mesmo tempo você também, a tua carreira é sobre, né, entregar as missões e abrir e fechar ciclos muito bem fechados. Né? Eu não sei você, Zuca, mas eu já vi vários casos de expatriação ou transferência internacional. Alguns casos as pessoas já saem do Brasil com essa sequência de vistos planejada, mas me parece que é a minoria. É o caso do sujeito que vem com L1, mas depois de 2 anos já vem como parte do pacote. Olha, assim que vencer o primeiro L1, a gente já aplica para o Green Card. Mas o mais comum, não sei se a percepção que você tem a pessoa vem como L1 transferida, daí se prova, né? E obviamente tem não só o sucesso do seu projeto dentro da empresa, mas o sucesso da empresa como um todo, porque às vezes o seu projeto vai bem, mas a empresa vai mal, e a empresa acaba também não sendo o seu sponsor, né? O seu patrocinador no processo de Green Card. Mas assumindo que a empresa vai bem e o seu projeto vai bem, você ganha uma credibilidade para solicitar, porque aqui, como é um mercado que tem muita gente de outros países, né? É um importador de profissionais do mundo inteiro, existe, de certa forma, uma competição para ver quem merece mais ter o Green Card, porque a empresa não vai patrocinar o Green Card para todos os profissionais que vêm do exterior eventualmente, né? A gente tem empresas aí, área de petróleo, química, petroquímica, com milhares e milhares de profissionais de outros países que todos eles querem ter o Green Card, né? E existem até as empresas, para que o nosso público aí entenda, que elas têm como política não dar o Green Card para ninguém, né? Por quê? Porque a empresa sente, em alguns casos, que ela corre um risco alto quando ela dá o Green Card, que acontece muitas vezes da empresa dar o Green Card, e aí a pessoa já é um profissional que pode ter mobilidade para qualquer outra empresa e pode simplesmente pegar o Green Card, pedir demissão e ir para uma outra empresa, né? Dando uma fatiada aqui nesses pontos, eu acho que, primeiro, obviamente para as empresas é um risco grande, uma boa parte, né? Não tenho esse dado aqui claro, mas eu posso dizer que uma boa parte das pessoas que receberam o Green Card, mais que a maioria,
tendem a sair da empresa depois de 2 anos, que é o período que você tem de payback, geralmente em contrato comercial. E aí, abrindo um parênteses, Zucca, o green card é um processo super caro. Então, se você tem uma família, vamos dizer, uma esposa e 2 filhos, são 4 custos, né? Vamos chutar aí, exato. sei lá, qualquer coisa entre 7 e 10 mil dólares por pessoa. Não sei se é exatamente isso, mas acho que é uma ordem de grandeza próxima. Então, pode sair aí, sei lá, 28 mil dólares a 40 mil dólares um processo de green card para toda a família. Então, não é um negócio, não é um investimento pequeno, né? Existe um ponto importante que primeiro, esse é o lado da empresa, o que a empresa ganha com isso. Normal. E eu acho que esse processo aqui é importante entender, então, qual é o teu valor, qual é a âncora e o que tem do lado pessoal e no final não adianta ter o interesse pessoal e ter o interesse da empresa junto. Então, aqui tem também o lado de green card, de que uma coisa a empresa paga e o outro lado a empresa te patrocina e você paga. Então, tudo tem uma negociação, tudo tem uma oportunidade de eventualmente passar por isso. Mas 2 pontos importantes nessa jornada que eu acho que para quem está ouvindo, primeiro, que quer vir para os Estados Unidos, né, e como planejamento de carreira, a realidade é que se você não tiver experiência aqui no mercado americano e você não tiver visto para trabalhar, não adianta se aplicar, não vai acontecer, tá? E a chance é muito pequena. Então, o caminho é ou, eventualmente, buscar, né, uma transição de carreira que você possa fazer pela tua própria empresa. E, obviamente, quanto a isso, tem caminhos. E esteja disposto a fazer algum tipo de sacrifício, ou dar 2 passos para trás, ou andar de lado em algum momento, para você ter o lado do desenvolvimento pessoal, porque existe um risco de adaptação, existe um risco de performance sobre esse ponto de vista. Então, encare isso como um aprendizado, não encare isso como 100% de um prêmio, né? E ao mesmo tempo tem um outro lado bem legal, que é eventualmente você buscar outros caminhos, né? Para quem hoje tem habilidades especiais, uma série de coisas. Existe sempre uma sanfona aqui, e nesses mais de 15 anos, eventualmente, com essa relação, né, internacional, o momento é oportuno em alguns sentidos, mas ele não é oportuno em vários sentidos. Então, o que eu quero dizer com isso? Em um certo momento onde a economia americana, há pouco tempo atrás, estava com falta de profissionais, estava com uma gestão de governo, o convite para imigrantes era muito grande, né? Então, existe uma oportunidade, uma facilidade, uma janela que se abriu, tá? E hoje essa janela não existe. Então, também não é um momento oportuno para um imigrante passar por esse processo, porque é um momento de proteção, eventualmente, dos profissionais locais. Você percebe então, também o processo... uma menor importação de profissionais nesse momento aí, de uma mistura de, vamos dizer, Trump, tarifas, inteligência artificial? Fato, e aliado a um outro ponto, né, Sam? Aliado ao ponto que também esse pêndulo de, principalmente, muitos executivos, você trouxe alguns exemplos, eles vêm para os Estados Unidos em cadeiras Latam. Eles nunca trabalham com o mercado americano, porque o mercado americano é um mercado muito grande, muito diferente, e, obviamente, né, colocar um estrangeiro para tocar é a mesma coisa que você trazer um alemão que não conhece o Brasil para trocar as contas públicas. Então, acho que sentido. Empresas que você está falando são empresas multinacionais que têm operação na América Latina, México, Chile, Argentina, Brasil, eventualmente. A liderança está aqui, né? Essa liderança vem do Brasil para ser um head de Latam e daqui dos Estados Unidos gerenciar ou todos os países, ou uma área específica, um VP de vendas para Latam, alguma coisa assim, né? E essas cadeiras, a não ser que essas pessoas sejam realmente outliers, estão num processo de entrar no mercado americano ou fazer essa transferência em algum momento de Latam, né, América do Sul, Latam, para North America, porque é uma questão de grandeza, né, de negócios. Essas são vagas que são vagas de desenvolvimento de profissionais, são vagas de rotação mesmo, são vagas de desenvolvimento interno. Então, elas nunca vão passar por um processo de green card ou empresas de projeto, de oil and gas, por exemplo, uma série de outras. Você está on rotation, são ciclos de 2, 3 anos e é uma oportunidade de experiência de vida. Então, aqui tem políticas, obviamente, de negócios, tá? No meu caso, aqui era 100% de adaptação e de foco no mercado americano
E, obviamente, no momento que eu localizei, vim como local, não como expatriado, e eu gerei negócios e passei a ser top biller e passei a, de novo, competir de igual para igual, ser melhor, né? Obviamente que as coisas viraram e falaram, beleza, agora, né, você está dentro do pool de top talents dos Estados Unidos. Então, é isso que eu quero dizer, às vezes, como se provar e como criar esse valor para que abra essa oportunidade de você localizar, porque daí você abre espaço para alguém que vai fazer uma transição, desenvolvimento de carreira da empresa. Agora, Zucca, deixa eu te perguntar, agora mudando um pouquinho o foco para quem já está nos Estados Unidos e está aí já trabalhando numa empresa média ou grande e quer subir nessa carreira profissional dentro da sua própria empresa, dentro da sua indústria, num cenário onde a gente tem aí inteligência artificial. Vamos falar primeiro das oportunidades. Você consegue identificar quais são as oportunidades para os profissionais se diferenciarem através do conhecimento de AI e se destacarem nessa, vamos dizer, corrida dentro do crescimento empresarial ou dentro do crescimento profissional dentro das empresas? Esse é um tema muito legal. É um tema que, assim, eu comecei a entender e estudar sobre o tema de curioso mesmo, principalmente porque a gente já tinha a premissa de colocar tecnologia e mudar a nossa forma de fazer através da tecnologia, né? Então, é um investimento de 7 anos aqui na empresa para virarmos uma empresa que entrega melhor os serviços e agrega muito mais valor por ser uma empresa de tecnologia, por pensar em dados, por eventualmente fazer uma série de coisas. E com base nisso, acho que também comecei a me interessar por investimento, né? A gente sempre fala muito de investimentos, né, Sam? Uhum. E acho que a melhor forma de aprender é ter skin in the game. Eventualmente colocar que seja um pouquinho nisso. E outra, como pai, né? Eu tenho 2 filhos. Putz, cara, como é que vai ser essa geração mais pra frente? E aí com essa brincadeira de empreendedorismo também, né? De aprender, de fazer isso antes, não deixar isso pro final da carreira, fazer enquanto você está com energia, enquanto você está aprendendo. Eu acho que, assim, hoje no mercado a gente tem 5 gerações, que é inédito. Eu falei 4 anos atrás que eram 4, hoje são 5. E hoje a gente está vendo um momento impressionante, assim, em termos de tecnologia, né? Eu já faço investimento de early stage há um bom tempo, mas a figura mudou há 8 meses. Então está crescendo muito rápido. Então acho que o risco a gente brinca aqui com a palavra FOMO, né, que é o Fear of Missing Out. Eu acho que o medo de perder a oportunidade, né? Siga este FOMO, porque hoje quem ficar em status quo e ficar só passivo, está perdendo a oportunidade de aprender mais rápido e ser uma melhor versão. Eu acho que esse exercício para si mesmo é muito bom. E eu acho que, voltando no ponto das 5 gerações, ela está impactando todas. Então, eu acho que para quem está no auge da carreira, de uma certa forma, ou mais no tail end da carreira, está sentindo já uma disrupção, e é uma disrupção positiva. Quem está no começo da carreira também é um desafio gigantesco, a gente vai abordar isso, porque faltam menos oportunidades. Então, existe naturalmente hoje, né, uma oportunidade de redução de mais de metade do quadro de pessoas, né, transferindo essas atividades, principalmente as repetitivas, para agentes. Então as empresas estão encontrando um outro layer de eficiência que como o custo de pessoas é alto, né, e aí eu que estava falando do pêndulo, as empresas começaram a fazer nearshoring, offshoring de posições, né, há muito tempo atrás, de transferir centro de serviço compartilhado para a China, para a Índia, para México, para a Latam. Agora, esses centros de serviços compartilhados não precisam mais de pessoas, né? Então, e as pessoas que estão em funções especialistas aqui, ou em funções repetitivas seniors, em áreas de back-office, esses trabalhos eventualmente podem ser replicados e automatizados. Então, tem 2 formas de olhar. Uma forma onde você precisa se reinventar, encontrar o seu valor. Esse valor vai vir das relações analógicas, da habilidade da resiliência, da habilidade de aprender,
habilidade de se relacionar, de influenciar os outros, que são competências de liderança. E, obviamente, da habilidade de lidar com tecnologia sob um ponto de vista de gestão, não técnica. Porque também codificar não é mais uma habilidade né, que muitos técnicos e muitos especialistas vão precisar dominar 100%. Sempre vai ter espaço para coder, mas é mais sobre comando, é mais sobre o prompt, é mais sobre a gestão, é mais sobre a conexão do analógico com o digital. Então, eu acho que para quem está na carreira, se você ainda não está saindo de fazer buscas do teu médico pessoal e de, eventualmente, planejamento de viagens, começa a ir para o nível 2. Começa a ir para o nível de automatizar alguma das tuas coisas, começa a ir para o nível de comando, começa a pensar em como você vai lidar com tecnologia, né? Que, de novo, a brincadeira da Alexa, acende o Google, acende a minha luz, é mais ou menos um pouco disso que as empresas vão começar a trazer para dentro. E para quem está no início de carreira, uma baita oportunidade de empreender hoje, que também, até pouco tempo, não dava para você fazer uma empresa do zero, né? Então, assim, hoje tem empresas que vão ser $1 billion companies, $1 billion companies com 5, 6 pessoas. E processos todos baseados em inteligência artificial, né? Muito pouca gente e muita coisa feita via inteligência artificial, né? Existe todo um pêndulo, naturalmente, para onde vai isso aqui na hora que tudo isso ficar em excesso, né? Tudo que é em excesso acaba se rebalanceando. Então, eu acho que vão vir é um momento de muito teste de todos os caminhos, de excesso de informação, excesso de empresas. E, naturalmente, o que vai fazer o valor tem um valor no analógico. As pessoas vão acabar, em algum momento, achando que o que vai fazer a diferença nas empresas, obviamente, vai ser a tecnologia, vai ser o produto, vai ser o diferencial, mas mais que tudo vai ser a cultura. Vai ser aquele grupo de pessoas trabalhar como equipe para entregar uma missão. Izuka, você consegue me dar um exemplo de um profissional que você tenha recém-contratado, uma posição que você tenha, né, contratado para essa posição, ou um exemplo que não seja necessariamente alguém que você recentemente contratou, que é um profissional que se destacou pelo conhecimento de alguma ou algumas ferramentas de inteligência artificial? Putz, Sam, tem acho que um caso interessante. Sem citar nomes, não necessariamente. Claro. Não, eu acho que zero problema, mais porque eu não perguntei para a pessoa antes, mas não tem problema com isso. Um caso não especificamente de AI em si só, porque o AI em si, ou o Gen AI em si, ele faz um papel dentro de uma transformação digital, né? Então, o que acontece é que as empresas, muitos que são late stage movers, ou pessoas que são late stage movers em algumas coisas, elas agora não tem mais jeito. O FOMO está chegando e rápido. Ao mesmo tempo, tem esse lado de que isso faz parte de uma estratégia e de um modelo de negócio. Então, o mais importante é que, mais do que só o AI, as empresas hoje estão passando por um momento de, será que eu tenho o melhor modelo de negócio? E isso impacta toda a estratégia de pessoas, porque às vezes as pessoas não vão acompanhar essa mudança no tempo que elas precisam fazer para replicar, mas não vão acompanhar porque o modelo está errado, o modelo está feito de uma certa forma que ele não vai acompanhar a estratégia. Então é uma revisão completa de estratégia, de modelo e de pessoas. Tá? Mas voltando na tua pergunta, é um caso, sim, uma empresa internacional, global, de $500 milhão, que sabe que a tecnologia deles vai morrer em 10 anos. Ou seja, já está phasing out. Então é meio The Winter is Coming do Game of Thrones, assim, sabe? E nesse Winter is Coming do Game of Thrones, a empresa tem, ou seja, como plano, chegar em $1 billion de faturamento, tá? Só que tem essa questão, tem que mudar completamente. Então a gente fez a cadeira de um CTO para fazer esse processo de mudança, que precisa naturalmente mudar a mentalidade, mudar a forma de olhar, mudar produto, mudar go-to-market, e precisa criar este produto. E aí o grande conceito aqui, naturalmente, é de como você sai de vender caixa, vender um produto, para vender um valor agregado para o cliente gerenciar esse processo todo
né, de parque de hardware, né? Como é que você dá um passo para trás e ajuda o teu cliente a ter um dashboard para poder gerenciar todo esse negócio. Então é um contexto que, para fazer essa mudança, precisa de AI, né, tanto internamente para alocar, precisa de AI dentro do processo, e precisa naturalmente que a empresa saia de uma empresa fabril somente para virar uma empresa de desenvolvimento de software. O que antes nesse processo era um processo super custoso de milhões de investimentos, né? Hoje também é um custo muito mais rápido para fazer pelo menos um working model que dê para eventualmente você criar, fazer as coisas. Então, ao mesmo tempo que é um baita desafio, essa facilidade de adaptação e de absorção, né, e de curva de ter um produto viável para rentabilizar esse produto, também faz com que seja uma coisa de 6 a 12 meses. Sim. Né? Então esse é um caso, sabe, Sam, super interessante assim, de transformação, que não é um processo fácil. Quem atrapalha esse processo de transformação é fácil no papel. Sim, fácil, não é fácil. Mas o complexo é você movimentar 700 pessoas. Você achar lugar para 700 pessoas pensando daqui a 5 anos, que a premissa dessa empresa especificamente não é limpar essas pessoas e não deixá-las sem emprego, é fazer um repropósito do papel delas na empresa nessa nova jornada. E aí você tem que fazer todo esse movimento de preparação, de falar winter is coming, como é que a gente trabalha no ano 1, no ano 2, como é que a gente evolui esses passinhos para o ano 3, ano 4, você sair da sobrevivência para ir para a experimentação. E aqui é curva de mudança, né, que vai para a gente, para a vida inteira. Izuka, qual conselho que você daria para quem está sendo deslocado nesse momento, seja por inteligência artificial ou enxugamento das empresas, que é natural, né? Não está limitado a indústrias como o petróleo, que a gente vê bastante aqui em Houston, mas grandes empresas de tecnologia anunciaram grandes cortes de funcionários, né? O que você daria de conselho para esse profissional que está buscando se recolocar nesse momento? Para fazer essa analogia, até para as pessoas entenderem como é simples, né? É difícil, mas é simples. Todo mundo já tomou um feedback da mãe, da esposa ou do marido de: cara, por que você não muda? Você é igualzinho, faz isso, né? Teimoso. E mas eu sempre fiz assim, eu não vou fazer, eu não vou mudar. Tá bom. O mundo em volta de você está mudando. Então, assim, você pode ficar com esse speech por um bom tempo, mas enquanto você ficar nesse denial que o teu jeito é o certo, enquanto você estiver satisfeito com isso, está tudo bem. Agora, quando você aplica isso no trabalho, é o que acontece. O teu redor muda. Então, quando você vê pessoas que estão crescendo, pessoas que estão testando, pessoas que estão experienciando, e você está fazendo a mesma coisa, sempre fiz assim, eu vou fazer assim, em algum momento alguém toma uma decisão por você. Então, é duro ouvir, mas eu acho que a primeira dica é: começa a experimentar, começa a fazer diferente. E eu acho que para isso também a gente está entrando numa jornada de todo mundo querer ser mais saudável, né? Está mudando uma série de coisas, as pessoas estão se preocupando mais com isso. E acho que é uma volta, né? De novo, a cuidar bem da nossa máquina, que é o nosso corpo. E todo mundo sabe como é difícil levantar da cama, fazer tudo e fazer. E tem pessoas que conseguem fazer vendo vídeos, indo com um amigo, e tem outras que precisam de personal trainer. Que não funciona se você não estiver pagando, não tiver aquela pessoa te enchendo o saco para fazer. Só que você levanta da cama primeiro dia, segundo, terceiro dia, começa a correr, começa a fazer um negócio, você vê que tá te fazendo bem. E eu acho que essa é a dica, cara. Sai da inércia e start doing it. É importante manter a sanidade mental e física também nesse momento, né? Até para estar bem preparado para as entrevistas. E o que você diria do papel de networking, os diferentes grupos? Tem muita gente que eu noto que é bastante tímida, né? E acaba tendo mais dificuldade de se recolocar porque não aproveita as oportunidades de networking, não se envolve em determinados grupos estratégicos para você se fazer conhecido, ou até mesmo não está ali mais ativo no LinkedIn.
às vezes nem atualiza direito o seu currículo, né? Não torna o seu currículo algo agradável. Tem toda a questão hoje dos filtros, né? Que já bloqueiam o teu currículo logo na largada. O que você pode falar com relação a essas 3 questões de currículo, LinkedIn e network? Eu acho que tem um lado muito difícil, todo mundo sempre trouxe. Puta, é difícil fazer currículo, não consigo, né? Não sei o que lá. Não tem mais essa desculpa. Na boa, se você colocar hoje no GPT, ou qualquer um, Grok, o que você quiser, coloca lá, me ajude a fazer o meu currículo. Mas eu quero que você fale comigo, fazendo perguntas como se fosse minha avó. Você vai fazer as perguntas, vai responder e você vai sair com o currículo pronto. Então, assim, você não precisa mais parar, fazer um currículo, nem pagar alguém para fazer. E saiba que o currículo não é o que te vende. O currículo é simplesmente um flyer. E esse currículo, você pode fazer o currículo como eu fiz no LinkedIn, que conta a minha história do jeito que eu quero contar. Você pode contar ele rebuscado, fazendo uma série de coisas. Mas não é isso que vai fazer você conseguir um emprego. Então, acho que ao mesmo tempo que o AI está automatizando uma série de coisas, este processo está ficando mais transacional e naturalmente vai ter menos valor em papel e pitch, mais valor em ação. O que você quer dizer? Porque no final é sobre... Tá se tornando mais transacional, Zucca, esse processo. Que é isso. As pessoas hoje elas acham, né, principalmente, e colocam 99% das fichas dela de recolocação ou de passar num processo dentro de se aplicar em vaga. Cada vez mais as vagas feitas pelas empresas estão sendo automatizadas por robô ou por uma pessoa júnior que está fazendo o trabalho. Isso vai... O filtro, né? Vai mudar, tá? O filtro. E aí bate currículo com pessoas que estão buscando especificamente uma experiência muito perfeita e um currículo perfeito. Então, são 2 lados, over-reliance do currículo e do outro lado, over-reliance na leitura de currículo, sendo que não é sobre isso. Isso é só um match. Então, naturalmente, eu acho que o primeiro processo é você entender qual o teu diferencial como pessoa, como profissional na tua cadeira. E além das tuas competências técnicas, que tem que estar lá, tem que estar muito claro, se você é especialista em alguma coisa, você tem valor naquilo. Se você sair daquela especialização, o teu valor cai. E aí é uma questão que você precisa entender. Então, é um treinamento. Eu preciso ganhar mais horas para virar especialista nisso. Então, as tuas horas não valem tanto. Esse peso do que eu quero versus o que as pessoas querem é onde, eventualmente, existe muita desconexão. Trazendo um dado de aplicações para vagas, só 3% das aplicações de vagas servem para o projeto. Sim. Mas mais de 80% dos job descriptions não são desenhados corretamente. Porque o cliente não sabe o que ele precisa e ele, naturalmente, ele busca o que ele acha que ele precisa e o que ele deseja. E as pessoas se aplicam para o que elas desejam, não que elas têm de competência. Então, esse é um mismatch muito grande que ainda, naturalmente, você corrigindo melhor aqui e outro lado corrigindo melhor aqui, vai fazer better matches. A gente acredita que isso pode acontecer e é por isso que o nosso mercado é tão grande. E por isso que tem tanta gente também que é ruim no nosso mercado, porque está simplesmente pegando uma coisa e conectando na outra. Mas não é esse o valor. Não é esse o valor para as pessoas e não é esse o valor para as empresas. Então, eu acho que o desafio é você se conhecer, é ir para o autoconhecimento, é fazer a jornada de volta na tua carreira do que te fez diferente, buscar dentro da tua carreira, da tua vida pessoal, que são as coisas que te fazem ser um outlier naquela função, e buscar entender quais são os gaps pelas tuas premissas, né, para você de plano de carreira, e buscar conhecimento, buscar experiência, né, e ganhar horas de voo naquilo. Então, se você não consegue fazer isso no seu trabalho, faz fora. Pega um projeto, não precisa investir dinheiro, vai trabalhar num projeto separado, vai fazer alguma coisa, porque você vai ganhando essa habilidade e depois, quando chegar a oportunidade de você performar, você já tenha alguma experiência fazendo algo correlato. E aí eu acho que é como você conta a tua história, baseada, obviamente, no cenário que é apresentado. E, Zucca, como você usa o LinkedIn enquanto headhunter para avaliar um candidato? Você perguntou de networking também, né? Sim. Então, eu acho que assim, a premissa tá, e vai ser cada vez mais,
pensa numa linha de dating, né? Acho que não posso dizer por experiência própria, mas sei de amigos que começaram a usar, divorciados e etc. Mas é muito mais difícil, eventualmente, mais fácil de uma certa forma achar pessoas, mas é muito mais difícil achar o match correto. Então tem um lado que a tecnologia facilita, outro que ela não traz o resultado final. Interessante. Né? E eu acho que sobre essa experiência também de networking a gente carrega uma coisa com a gente na carreira e cada vez mais a tecnologia vai seguir. É reputação. Só um pouquinho mais de 20% das empresas checam referência das pessoas. 20%? Uau! Imaginaria que é mais. Realmente checam referências. Que é a reputação. Realmente checam referências, não só os contatos que as pessoas dão para ligar e fazer o by the book. Realmente vão em detalhes sobre como aquelas pessoas trabalham e como... Então, com mais e mais informação e mais comentário, reviews e etc., a relação entre as pessoas ela é super valiosa. Então, esse é um ponto extremamente importante que what comes around goes around. Então, eu acho que um grande ponto importante é trabalhe seu network desde o dia 1. Né? Isso é super importante, porque na hora que você precisa, o teu network é o mais poderoso. E o network são das pessoas que te conhecem, são as pessoas que trabalham com você, e os contatos dessas pessoas e como elas falam de você. Então, sempre quando a gente está num projeto de seleção, de high level, a gente nunca vai, eventualmente, minimizar o fato de que alguém que trabalhou com alguém e alguém que tem uma reputação obviamente, é uma indicação importante, porque este fator de ter trabalhado e conhecer essa pessoa é o que faz você colocar a mão no fogo pela outra pessoa. E não é todo mundo que faz pela outra pessoa. Então, neste processo de busca, de trabalho, etc., tem o lado que é via mercado, tem o lado que é direto, de vendas direta, né, de se apresentar diretamente. Tem o lado de fazer isso via um headhunter ou uma consultoria. Tem o lado que é dentro da tua rede. Né? Então, o lado da rede sempre é o mais forte. Então, assim, uma boa parte, diria que 70%, difícil falar, mas 70% das recolocações acabam vindo de exercício de networking. E voltando na tua pergunta de LinkedIn, o LinkedIn é uma base de informação. Então, a gente usa muito o LinkedIn como base de sourcing, para saber, porque é uma base atualizada, né? Se você ficar mudando o teu CV toda hora, não tem como keep up com aquilo. Então, ele é um live database. Mas as inteligências e o processo de como chegar nas pessoas certas e depois como avaliar e fazer o outro lado é o que o LinkedIn não faz. E aí é onde entra o nosso diferencial. Então, ele é simplesmente uma questão de meio crachá, de uma certa forma, de pinpoint de informação. Muita gente usa o LinkedIn para acesso comercial e, sinceramente, eu recebo milhares de LinkedIns por ano de gente tentando me vender coisa e, obviamente, uma ferramenta que já também está chata. Tem esse inconveniente, né? Está tendo muito cold sales pitch pelo LinkedIn, né? Então, tem esse lado que é negativo. Aí a força do network. Mas, para a gente concluir, Zucca, eu queria que você falasse um pouquinho do que a tua empresa tem feito aqui nos Estados Unidos, quem ela tem servido, como ela tem servido, e também que você deixe uma mensagem para a gente concluir esse podcast. Legal, Sam. O que a gente começou a fazer aqui foi tentar, como eu te falei, ser uma versão mais moderna do que a gente acha que é o futuro do nosso trabalho. Então, quando a gente for olhar que metade das vezes um processo de seleção, né, uma contratação externa falha, isso aqui chocou a gente. E a gente falou, cara, tem um problema. A gente está numa indústria que metade das vezes não dá certo. E já ouvi muitas vezes que o headhunter é um mal necessário. É caro e muitas vezes não funciona. E a gente fica, isso aqui não dá para ter orgulho de fazer um trabalho que as pessoas acham isso, né? E a gente resolveu do something about it. Vamos fazer, cara, o que a gente vai fazer de novo? Se a nossa empresa... É fácil copiar as outras. É muito custoso contratar errado, né? Muito. E acho que esse é o ponto. Metade das vezes falha. Mais de 80% das empresas de Executive Search não track performance das pessoas que eles colocam. Toma café, não
doesn't give a shit, na verdade, essa é real, coloca uma garantia e reza. 66% das pessoas regret hiring mistakes. Se arrependem, né? As contratações que elas Se fizeram. arrependem das contratações, né, feitas. E aí 20% das empresas têm um programa estruturado de engenheirar o tal do fit cultural, né? De ajudar as pessoas a se adaptarem, sempre por conta própria. A gente resolveu pegar essas coisas e colocar carinho, e colocar tecnologia, e colocar ciência nisso. Então, para todos a os gente nichos, inverteu todos os segmentos, todas as indústrias, ou vocês têm algumas especializações? Nós somos 10 sócios hoje. Esses 10 sócios, né, são pessoas com mais de 20 anos de experiência no setor, todos, né, individualmente, então assim, são mais de 100 anos de experiência aqui. A gente tem um grupo de associados que também a gente considera futuros sócios, que são pessoas que estão aí no meio da carreira, né, se desenvolvendo, mas que são muito bons na entrega e no processo mais para a média gerência. Então, os sócios estão posicionados em projetos estratégicos e os associate partners, né, em projetos de mid-level. E um time muito legal de pesquisa por trás, mas sempre fazendo o processo de que não é sobre volume de pessoas que fazem atividades repetitivas, é agregar valor em todas as conversas. Então, a senioridade na ponta, desenho, flexibilidade na entrega para adequar ao desafio do cliente, como é que a gente ajuda a transferir estratégia de negócio para estratégia de pessoas e ajudar a executar, porque não é só fazer consultoria, é ajudar na execução. Então, a gente é uma empresa que trabalha o indivíduo, trabalha o grupo de indivíduos, alinhando qual que é a missão deles e qual a missão da empresa e fazendo eles trabalharem como uma equipe. Então, é um modelo de trabalho de performance, porque o trabalho, no final, vai ganhar dinheiro na empresa que faturar, que for bem, e as pessoas que performarem. Né? E com isso, a gente começou a mudar isso, né? São mais de 500 placements, são mais de 500 mentorias, e a gente começou a focar num success rate de mais de 90%, 96%, né? E a ser muito assertivo na forma de fazer. Menos tempo para fazer, mais flexibilidade, né? E mais parceria para a gente virar um trusted partner. E então, essencialmente B2B ou você tem também serviços, como você comentou aí, de mentoria B2C? A gente está num momento de jornada super legal, são quase 10 anos da empresa, então a gente está nesse momento com o Brasil super maduro em todas as soluções, a gente tem um ecossistema, né, que envolve tecnologia, envolve dados e serviços, né, customizados, e para isso a gente tem um lado B2B, onde a gente faz advisor, estratégia de pessoas e estratégia de talent com executive search, desenvolvimento e outplacement. E do outro lado a gente tem o lado B2C, que é a relação de planejamento de carreira para quem está entrando numa empresa, para quem está querendo se desenvolver dentro da empresa, para quem está em transição de carreira e querendo ideation, e quem está realmente no ano de recolocação. Nos Estados Unidos, né, que a gente colocou aí como a nossa prova de fogo, o maior mercado do mundo, a gente tem o plano de trazer todos os negócios em breve. Hoje a gente está muito focado no B2B, principalmente na parte de executive search, adaptação das pessoas e programas de desenvolvimento de liderança. Mas pontualmente, né, a gente consegue aí atender sempre as pessoas para ajudar a dar os caminhos das pedras. Mas o foco, principalmente nos Estados Unidos, hoje é mais no B2B. E uma mensagem final aí de esperança, vamos dizer assim, para quem quer ou crescer aqui nos Estados Unidos, já está aqui, quer crescer, ou quem quer eventualmente migrar do Brasil para Estados Unidos, Ásia ou Europa? Eu acho que esse planejamento de começar a entender o que é a jornada, né, não só individual, mas como plano da família, eu acho que a gente tem muito essa premissa de que aqui é bom, mas é ruim, e no Brasil é ruim, mas é bom. Eu acho que a gente só vive a vida uma vez. Se você tem vontade de fazer, faz. Vai perseguir seu sonho, coloca um plano e go do it. Não deixa ninguém te falar que não faz. Se você não fizer, você vai se arrepender. Mas venha com premissas de que nem tudo é terra dos sonhos, tem suas adaptações. Então, sempre nas coisas que você for fazer pela primeira vez, tem um primeiro ano de aprendizado, tem um segundo ano de coleta e talvez digerir esses aprendizados, e terceiro ano é onde você realmente consegue fazer planos, fazer uma série de coisas. Então, venha com ciclos de pelo menos 3 anos bem construídos, faz direitinho, seja você, né? E nesse processo eu acho que as coisas vão andar. E aí busca pessoas próximas que tiveram essa experiência. Acho que na onda de tecnologia, não faça nada sem dados.
Não faça nada sem ter 3, 4 pessoas para te darem opinião, não faça nada sem pesquisa. E aproveita para vir a próxima vez que vier ver o Mickey ou fazer alguma coisa, tenta aproveitar para sair um pouco da Disney, sair um pouco das coisas tradicionais e vai entender a realidade, vai entender, assim, os Estados Unidos está passando um momento complexo, porque inflação, custo mais alto, né, e obviamente com essa mudança de AI tem muita coisa ainda com o mercado de trabalho que está sendo impactado, mas ele é um fast mover, ele se adapta rápido e mexe, e as coisas sempre acham uma forma. Eu acho que esse é o caminho. Busca a tua jornada, seja feliz de fazer a tua jornada diferente. Gostei demais. A gente só tem uma vida e se esse é o seu sonho, persiga o seu sonho, né, Zucca? Esse episódio ele é patrocinado pela Drummond Wealth Management, um multifamily office baseado aqui nos Estados Unidos, focado em investimentos, planejamento tributário e estate planning, ou planejamento sucessório. Zucca, eu quero te agradecer muito pela tua presença, pelo teu tempo precioso, pela tua amizade também, pela tua confiança e sucesso aí na sua jornada. Obrigado, muito feliz aí de fazer parte aí desse ilustre quadro e dessa nova jornada para você. Como você sabe, muito feliz da tua transição de carreira, tudo que a gente já falou sobre empreendedorismo. Sensacional, sabe que você é um baita de um trusted advisor, que eu te indico sempre com muito prazer aí, não só pela tua pessoa, mas também pela competência. Então, muito sucesso aí nesse podcast, que venham muitas pessoas boas aí pela frente. Obrigado, Zucca, pelo seu tempo, pela amizade e pela confiança. Até a próxima. Falou, pessoal! Grandes transformações começam com conhecimento. Aqui no nosso canal você encontra conteúdos para fortalecer a sua jornada e caminhar com mais clareza, segurança e propósito. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta esse episódio, já se inscreva no canal, compartilhe. Venha fazer parte dessa comunidade que acredita no poder da sabedoria para transformar realidades.